Seja bem-vindo a você, aluno, aluna que me acompanha nas nossas aulas de Sociologia. Nós agora vamos discutir alguns conceitos-chave, fundamentais para o exercício e para a prática da Sociologia e para o seu entendimento. Sobretudo, a ideia da desigualdade social. Nessa aula, então, de hoje, nós veremos de forma mais aprofundada, de forma sociológica, o conceito, a ideia que a desigualdade social ela transmite, o que nós entendemos socialmente como desigualdade social. Por isso que uma reflexão ela se faz necessária antes propriamente de nós iniciarmos. Para a aula, reflete, pesquisa, pensa, entrevista alguém. A que se deve as desigualdades sociais? Primeira coisa que nós precisamos ser realistas. A desigualdade social faz parte da nossa sociedade brasileira? Sim. Nós temos desigualdade social. Agora, convém a gente se preocupar e perguntar de onde ela vem, como ela surge, como ela se estabelece. E quais seriam, então, as soluções para curar, para sanar esse distanciamento, essa disparidade que há entre uma classe social e a outra. Vejam bem, quando nós falamos de desigualdade social, nós estamos falando de diferenças estabelecidas que atribuem vantagens para algum grupo e desvantagens para outro. Isso é desigualdade social, tá? Essas discrepâncias, por exemplo, de oportunidades e recursos. Pessoas que conseguem ter mais oportunidades, mais recursos do que outras. Ao mesmo tempo, essa desigualdade social, então, ela vai produzir diferenças enormes, formalizando o que na sociologia nós chamamos de estratificação social entre os grupos da própria sociedade. E é claro que nós precisamos sempre olhar para a nossa história. O entendimento dessa percepção de uma desigualdade social, ela vem de um olhar crítico e bem atencioso à nossa própria história, à nossa história brasileira. Vamos lá. Estratificação social, então, é justamente essa separação, essa formação de hierarquias entre os membros de uma sociedade. É quando a gente divide em classes. Classe A, classe B, classe C, classe mais alta, mais baixa, média. Essa estratificação é justamente você separar, considerar um grupo a mais do que o outro. Estabelecemos, então, escalas de valor para marcar as diferenças que existem. Então, uma ideia de valor e, sobretudo, baseado na distribuição de renda, prestígio e de um poder que é distribuído de forma desigual. Renda, prestígio e poder são distribuídos de forma desigual, ocasionando, oportunizando e aumentando mais ainda essa estratificação social. Fruto das estratificações sociais, as classes que distinguem os membros. Classe A, B, C, alta, média, baixa. Observem aí a imagem que nós temos. Essa imagem é um exemplo concreto do que nós denominamos de desigualdade social. O mesmo bairro, realidades bem diferentes. E observem aí na notícia, a metade mais pobre da população, quase 104 milhões de brasileiros, vivia com apenas 14 e 13 reais mensais, considerando todas as fontes de renda. A minha pergunta é, seria possível ter uma vida digna e justa com 413 reais por mês, por cada pessoa? Então convém que a gente possa, então, observar, entender, ter um olhar crítico também à desigualdade social e perceber que isso aí é uma realidade que faz parte do nosso dia a dia, tá? O que contribui para essa desigualdade, para essa estratificação, para as camadas de classe? Primeiro, a realização que existe entre os poderes, entre os seres humanos, sobretudo nos meios de produção. Aquilo que o Karl Marx já nos falava. Por exemplo, essa relação que nós temos dos donos com os assalariados. Né? O patrão que detém as máquinas, que detém a matéria-prima, que detém o galpão, e o assalariado que detém apenas o seu trabalho e que trabalha em função de uma pequena parcela do lucro total daquilo que o patrão tem. E também, contribuinte, a posição ocupada dentro de um processo produtivo. Como assim, professor? Pessoas que têm um nível de instrução mais alto tendem a ter cargos mais bem remunerados. Então esse pensamento, essa perspectiva, ela vai fazendo parte aí, vai condicionando a desigualdade social e estratificando cada vez mais. A desigualdade social dentro da própria sociedade capitalista, ela é medida, ela é mediada justamente pelo fato desse acordo, dessa identificação do próprio poder aquisitivo.
O que você pode comprar, o que você pode ter, define a classe que você pertence. A identificação da classe rica, classe alta, a situação intermediária, a classe média, a classe dos pobres, a classe baixa, ela é sempre estimulada e apresentada e medida pelo poder aquisitivo que essas classes têm, ou seja, aquilo que consegue adquirir ou que não consegue adquirir. Essa perspectiva ela vai passando, ela vai sendo cada vez mais estruturada. A diferenciação social, esse estabelecimento de uma diferença grande que existe entre nós, então ela é um dos elementos profundos da estratificação social. Quando nós começamos então a definir as nossas posições dentro da sociedade, quando nós começamos a nos ver, nos reparar dentro da sociedade e começamos a também identificar as nossas classes a que nós pertencemos. Ou seja, uma pessoa que se vê realmente, eu sou da classe baixa, eu sou da classe média, eu sou da classe alta. E essa perspectiva, essa visão, ele é fruto também dessa desigualdade, dessa diferenciação social que nós fazemos. E é claro que nós vamos atribuir papéis bem específicos a cada papel, a cada posição. Ou seja, a classe baixa vai desempenhar determinados tipos de serviços que a classe alta não fará. A classe alta vai adquirir serviços e produtos que não estão de acordo e não estão nos níveis, não são possíveis nos níveis da classe média e da classe baixa. Essa percepção, esse entendimento de uma classificação é importante para que a gente possa perceber esse movimento que existe na nossa sociedade brasileira. Em relação ao papel desempenhado pelos indivíduos, professor, como que isso acontece? O papel que cada um desempenha, então, ele vai causar essa diferença social. A minha função, o meu trabalho mostra a classe que eu tenho. Nós temos daí alguns tipos de estratificação. Primeiro, estratificação econômica, financeira. Quanto maior o poder aquisitivo, maior o poder que nós temos. Ou seja, quanto mais a gente consegue consumir, comprar, lucrar, quanto mais riqueza financeira temos, maior se torna o nosso poder sobre a sociedade. Maior se torna a nossa influência sobre a sociedade. Existe a estratificação política. As posições de comando dão maior projeção e poderio econômico para determinadas pessoas. Ou seja, também somos estratificados. Existem as pessoas que mandam e as pessoas que recebem os comandos ou são mandadas. E também a estratificação profissional. Essa ocorre então dentro a importância que a profissão ela desempenha dentro da própria sociedade. Vejamos, quais são as profissões que são tendência, que tendem a ganhar mais na nossa sociedade? Seria o professor ou seria o médico? Quais são as profissões mais bem remuneradas? Essa valorização, por exemplo, do grande empresário, ela vem através do quê? Ela é fruto da nossa desigualdade, da nossa estratificação. Vamos observar o fragmento de um escritor chamado Pellegrini. A sociedade brasileira obteve várias conquistas durante o período da redemocratização e ao longo desses anos implantou mudanças positivas em relação à cidadania e aos direitos civis dos brasileiros. Porém, ainda há muito a ser melhorado. Apesar do crescimento econômico, da diminuição do número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, nos últimos anos as desigualdades sociais ainda não foram profundas e estão entre os principais problemas enfrentados pela sociedade. O que isso quer dizer? Embora o nosso país se enriqueça, embora o nosso país progrida economicamente, isso pode acontecer, isso daí é uma perspectiva que todo governo busca, as desigualdades elas ainda permanecem. Convém a gente pensar, se o nosso país é um país rico, produz muito, tem uma grande capacidade produtiva, tem uma capacidade para ser uma grande economia. O que faz com que a nossa diferenciação, a nossa estratificação social e a nossa desigualdade social ela permaneça tão grande ainda? Certamente é fruto desse entendimento de que a maior parte da renda fica na mão de poucas pessoas. Essa má distribuição da renda, entendida, é claro, dentro de um processo capitalista. Vejam só, algumas perguntas para que vocês possam refletir, para que vocês possam pensar quais são os problemas sociais do nosso país.
Essa desigualdade ela gera vários problemas sociais. Eu queria que realmente você pensasse em alguns. Quais são os problemas sociais na educação, na saúde, de nível social, de nível urbano, as periferias. Quantas vezes nós não olhamos para as periferias? É uma realidade que passa distante, justamente porque a gente tende a pensar naquilo que é próprio nosso. Como será o nosso futuro? Será que a desigualdade ela é uma grande chaga, uma grande mazela que nós precisamos aceitar? Temos que entender que não há mais nada para ser feito e sempre haverá desigualdade? Pense, reflita, entenda, critique e até a nossa próxima aula.